Giovana, o Prigozhin, você acha que ele tem pretensões assim políticas? Porque eu vi que na hora que ele saiu do país agora, né? Foi para Ele foi para a Belarus. Bielorrússia, né? Foi para Belarus. E você acha que ele ou alguém ali, ele vai lançar como candidato? Qual que é a popularidade dele na Rússia? Ele é um cara, me parece que é um cara muito influente hoje na Rússia, então. Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Ele é, mas assim como todos os, enfim, as pessoas que vão desafiar o governo do Putin, ele tem uma popularidade baixa, né? Ninguém ainda conseguiu, de fato, conseguir um apoio popular tão grande para desbancar o Putin do poder. Ainda assim, ele vem mostrando assim, algum tipo de pretensão política e não apenas mais econômica, né? Ele quer realmente assumir esse papel de liderança. Atualmente, eu não sei se isso se torna possível, já que o acordo que foi feito nesse último final de semana foi que ele seria um exilado político em Belarus. Então, teoricamente, ele não pode mais retornar à Rússia sem ser É, preso. Eu vi, Giovana, eu tenho medo de ser aquela informação completamente parcial que a gente recebe da mídia aqui do Ocidente sobre qualquer coisa relacionada à Rússia, de que a Rússia não cumpriu a promessa de retirar o processo dele de traição, caso ele fosse exilado ali com o intermédio da Belarus. Mas parece que Lukashenko, né? não tiraram. Eu vi algo Não, assim. eles disseram que tirariam, que não iriam perseguir o Prigozhin, que, aliás, eles dariam algum tipo de anistia também para ele e para os soldados que foram envolvidos no motim ao longo desse último dia, mas as investigações continuam acontecendo, então Uhum. ficou um pouco no ar assim o que de fato poderia acontecer. Mas parece que houve um acordo realmente de que eles não vão perseguir o Prigozhin caso ele continue em Belarus. Agora, se ele sair dali ou voltar para a Rússia, eu acho que a história fica completamente E ele diferente. foi para um país também que o cara é o maior aliado do Putin, né? Então também muita liberdade ele não vai ter lá também, né? Não, porque o Lukashenko, desde que o Putin, a Rússia, né, ajudou ele a manter o poder e a controlar as emergências e as manifestações sociais contra o seu governo, ele vem atuando de forma muito na sombra do Putin. Ele depende politicamente do Putin para manter o seu governo, que também dura mais de 20 anos. Então, não vejo também o Lukashenko fazendo algum tipo de concessão política ao Prigozhin nesse contexto. Estou com muitas dúvidas, porque assim, se a gente pensar que a gente é brasileiro e a gente assiste a política nacional e umas alianças bizarras, que, tipo, se a gente for aprofundar uma discussão do que significa, tirando aqueles, o centrão objetos, picaretinhas ali superficiais, mas se a gente pegar as pessoas que mandam mesmo na política nacional, a gente entra numa loucura de alianças impensáveis. E aí, assim, eu posso imaginar, Giovana, disso que você está falando, que essas alianças, por exemplo, porque fortalecer o chefe de cozinha com um armamento bélico e privatizar o exército na mão dele, e aí o cara manda nele, e aí eles não entram no água. Putin super manda em todo mundo também. Eu estou preocupada porque eu estou pensando, o que eu estou preocupada? Quantos países estão com esse tipo de relação armando pessoas privadas, porque assim convém na hora de pesar a mão num país que não tem como se defender, e aí agora a gente é isso, é muito simplista o que eu estou entendendo, eu sou burra, estou viajando, mas é isso, os governos estão armando pessoas para fazer acordos que não são claros dentro do sistema político, e aí tudo é um jeitinho brasileiro que já virou um jeitinho russo, é um jeitinho para todo mundo, entendeu? É isso, o jeitinho, a gente exportou jeitinho, ou o jeitinho está no ser humano, e é isso. Enfim. No caso da política, eu acho que sempre haverá algum jeitinho em qualquer país do mundo. E nesse caso, a maioria dos países, das grandes potências pelo menos, tem esse tipo de envolvimento, sim. Tem esses grupos paramilitares que não necessariamente são fundados como um braço estatal, como no caso da Rússia, que era, né, uma pessoa muito próxima ao governo russo e que atua em certa medida ao lado, né, do próprio exército regular, mas grandes países também têm esses grupos que atuam, sim, em contextos em que não seria legítimo um país atuar de forma regular. Então, o próprio caso dos Estados Unidos, em vários momentos em que não seria legítimo uma intervenção dos Estados Unidos em algum tipo de conflito, há esse tipo de grupo atuando, sim.
Então, Sei. não é uma exclusividade da Rússia. Israel por nenhuma tem, forma. Israel Por nenhuma tem. forma. A minha pergunta é Israel, porque todo mundo fala da potência bélica que é Israel, e aí eu fico pensando ali como que são as relações com a segurança pública de lá. Deve ter vários, então, mais de um. É bem provável que sim. Agora, se o Estado contrata esses grupos, aí sim fica um pouco mais difícil da gente identificar, porque, obviamente, nenhum Estado quer se associar abertamente com um grupo mercenário. Isso, em termos de reputação internacional, é algo péssimo, né? Ninguém acha que gostaria de ter a sua imagem associada a isso. Então, esses contratos costumam ser bem mais obscuros e difícil acesso. Então, é difícil da gente também saber quais países têm atuação conjunta com quais grupos militares, mas a gente sabe que eles existem.